Bom, professores, dando continuidade aqui, eu sou o professor Abner. Nós vamos agora aprender a como vamos finalizar, deixar essa tabela bonitinha. E também, tá? A gente vai aprender a colocar algumas coresinhas, alterar a fonte e deixar ele legal e colocar uma formatação condicional, que daqui a pouco eu explico o que é isso. Vamos lá. Bom, perceba, lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar o título só no final? Pois é, eu vou colocar o título só no final, porque agora a gente sabe a quantidade de colunas que nós vamos utilizar. Porque às vezes, apareceu média final, mas eu quero colocar falta. Eu quero colocar porcentagem de falta. Aí vai aumentando, aumentando. Aí você tem que ficar arrumando. Então, depois que você terminar a tabela, né, nesse caso nós já terminamos, nós vamos colocar aqui o título. Então perceba que a tabela vem daqui da célula D3 e vai até a J3. Então eu seleciono tudo, né? Clico aqui com o botão esquerdo do mouse, seleciono, tá? E vou clicar em mesclar e centralizar. Pronto. Então aqui eu posso colocar o meu título agora. Então aqui meu título vai ser bem supositório, bem aleatório, tá? Vai ser aula Excel, tá? Mas poderia ser fechamento anual de aulas, fechamento anual de notas, sei lá, vocês decidam. Beleza? Ok. Agora, perceba que tem essa fonte, tá? No caso é a Calibre, mas sei lá, eu não gosto da Calibre, eu gosto da Arial. Então eu vou pegar aqui minha tabela, vou selecionar ela inteira, tá vendo? Olha como que o título facilita. Seleciono tudo e vou clicar aqui em Arial. Então eu vou escrever aqui Arial, ele já vai achar essa fonte e eu clico em OK. Então já mudou um pouquinho. Eu quero aumentar para a fonte, eu quero que a fonte seja 12. Então eu vou clicar aqui e aumentar o tamanho da fonte. Perceba que olha só como ficou estranho, né? O Pedro teve o nome dele comido aqui, né? Não está aparecendo, a média final também não. Então a gente volta lá na aula 1 e arruma isso daqui, ó. A gente dá 2 cliques aqui no final da célula E, da coluna E, perdão, e vai fazendo isso em todos, ó. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Olha só como vai diminuindo e você vai ganhando espaço. Mas aqui a gente teve um probleminha. Olha só, a média bimestral, como ela está mesclada, eu não vou conseguir arrumá-la, né? Porque se eu clicar aqui no final, ó, ela vai se basear nessa coluna. E essa coluna é só desse tamanhozinho mesmo, não tem o que fazer. Então, para isso, o que eu recomendo vocês? Aí vai ter que ser um trabalho um pouquinho manual, tá? Vocês vão clicar aqui, né? Vamos clicar em toda essa célula aqui, né? E vamos aumentar o tamanho dela. Eu vou vir aqui, ó, e vou vir aqui em formatar. A gente pode vir em formatar e nós temos aqui a altura da linha e a largura. Vamos clicar na largura da linha e vamos aumentar um pouquinho, vamos aumentar para 4, ó. Perceba que em 4 não cabe ainda. Então vamos aumentar mais. Sei lá, vamos aumentar para 6. Será que 6 vai caber? Ó, 6 coube e ficou um tamanho legal. Então beleza, vai ficar desse tamanho aqui. A média final, como é só uma, então eu consigo arrumar ela. Então eu dou 2 cliques aqui e pronto, a média final já está legal. Vou clicar aqui no número também e beleza. Eu gosto das coisas centralizadas, então eu vou ensinar vocês a deixar centralizado. Então a gente vai selecionar tudo aqui, tá vendo? Ó, tá tudo Arial 12. E eu vou vir aqui e vou deixar no meio, tá vendo? Ó? Por mais que aqui está em centralizar selecionado, percebe que aqui não está. Então eu clico uma vez e clico de novo. Então tudo vai ficar centralizado. No entanto, perceba que ela está um pouquinho abaixo do meio aqui, né, em relação à altura. Então a gente vem aqui e clica em alinhar no meio. Aí elas sobem e ficam certinhas. Só para título de curiosidade, olha como o número e o nome estavam para baixo aqui. Ó. Então a gente quer deixar no meio e ele fica bonitinho também em relação não só às laterais, na horizontal, mas também na vertical também fica alinhado. Beleza, agora a nossa tabela está toda alinhada. Só que abre, não tem aquelas linhazinhas do Excel. O que eu faço? Seleciono tudo, né? Clico em área de Excel, seleciono tudo e venho aqui, ó. Aqui nessa parte nós temos as bordas. Então, se eu clicar aqui, ó, só vai adicionar uma borda embaixo. Não é o que eu quero. Então, eu seleciono de novo, clico nessa flechinha para baixo e aqui eu tenho vários modelos de borda. Então, a gente vai colocar aqui, ó, todas as bordas. Todas as bordas. Então, eu já adicionei algumas bordas interessantes aqui. Abner, eu queria que ficasse em negrito os títulos e subtítulos. Então, eu venho aqui, seleciono o que eu quero a aula do Excel e quero toda essa área de baixo aqui. Então, eu venho aqui e seleciono todos. Aí eu venho aqui no Nzinho e clico em cima e pronto. Todos estão negritos, então eu dei uma ênfase.
Há uma opção também da gente aumentar a espessura das bordas. Então eu venho aqui, por exemplo, eu quero que essa seja mais espessa, por exemplo, ó, as externas sejam mais espessas. Seleciono tudo, venho aqui novamente e deixo as bordas externas mais espessas. Olha que legal. Já deu uma cara diferente, né? Eu quero que essa aqui seja espessa também. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu clico aqui, tá vendo que ela selecionou esse retângulo aqui? Eu quero que esse retângulo seja espesso. Perceba que já está marcado ele aqui, ó. Então, eu não preciso clicar aqui e vir em bordas espessas, porque ele já está aqui, o desenho é igual. Então, eu clico em cima, ó, e já ficou mais espesso. Só que tem outra opção, que é o pincel. Então, eu venho aqui, clico na flechinha e venho em desenhar borda. Só que se eu vir em desenhar borda, vai estar qualquer uma. Tá? Então, eu venho aqui no estilo da linha e seleciono essa grossinha aqui, tá bom? Clico em cima e pronto. Agora eu vou estar com um pincel. Então eu vou decidir qual que eu quero que fique mais grossa. Por exemplo, eu quero que essa coluna fique mais grossa. Eu quero que essa também fique mais, ó. Essa aqui também. E eu vou pintando, ó. Então é um lápis mesmo. Você vai fazendo isso aqui, lembrando, pessoal, que é só estética. Se você não quiser fazer essa parte, não precisa, tá? Não vai mudar em nada, só estética mesmo. Então, beleza, pronto. Ó. Tudo que eu queria que ficasse um pouquinho mais espesso, ficou. Pronto. Agora, eu vou apertar ESC e já vai sair, tá? Se eu apertar o botão ESC lá do teclado, já sai da minha bordinha. Agora a gente vai pintar. Por exemplo, eu quero fazer um degradê aqui. Então, eu quero que essa parte aqui, ó, fique de uma cor, e aqui vai ficando mais clarinha até chegar lá embaixo. Então, eu seleciono essa célula mesclada, vou vir aqui na tinta e aqui eu tenho várias cores, tá? Então eu posso escolher essas pré-definidas ou eu posso selecionar uma cor que eu quiser, tá? Clicando aqui em mais cores. Mas eu vou selecionar uma cor daqui mesmo. Eu vou usar o azulzinho aqui, tá? Então, ó, perceba que vai do mais escuro até o mais claro. Então eu vou fazer um degradêzinho aqui. Eu vou começar do mais escuro, para mim é esse. Aí aqui eu vou deixar um pouco mais claro, certo? Então se eu estava aqui, eu vou deixar um pouco mais claro. E toda essa parte de baixo eu quero um pouquinho mais claro que essa. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então, eu fiz um esquema aí de um degradêzinho legal. Ok? Bom, então é isso. Então, a gente aprendeu um pouquinho a mexer aqui no Excel. Aprendeu a deixar a tabela um pouquinho mais bonita. A aumentar a espessura das linhas. A colocar alguma cor que eu queira. E na próxima aula, a gente vai aprender as formatações condicionais que vão dar um diferencial legal para vocês. Ah, mas o que é isso? Bom, o que seria isso? Eu vou deixar só uma pequena ideia. Por exemplo, aqui eu só tenho 10 nomes, mas eu poderia ter 50. Como que eu sei os alunos que ficaram no vermelho? Então, automaticamente, após eu calcular a média, a tabela já vai falar para mim, vai deixar em umas cores diferentes aqueles alunos que ficaram com uma nota baixa. Então, a gente vai conseguir mesclar isso melhor. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula, pessoal.